Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos corrigir a aula 11, que fala sobre a crise da lavoura açucareira. Pessoal, a nossa primeira questão diz o seguinte: leia o texto a seguir. Por volta de meados do século XIX, as pessoas sentiam mais em seu cotidiano o peso do mundo exterior, as ambiguidades da escravidão, em contraste com os desafios das inovações que emanava dos principais centros do capitalismo. As usinas, ao substituírem os velhos engenhos, davam novo tom à vida. O mundo dos sobrados e das cidades, do vapor, das pontes de aço e das ferrovias, dos bacharéis, engenheiros, médicos, escritores e publicistas, abria outros horizontes mentais. A pergunta é: baseado no texto, é correto afirmar? No caso, a alternativa correta seria a letra B, que fala sobre a tradição do cotidiano colonial contrastava com as inovações do capitalismo industrial e da economia liberal. Pessoal, você deve lembrar que, em relação ao açúcar, nós temos duas grandes inovações, que seria o trem e a moenda a vapor. Claro que depois disso nós temos a eletricidade, que vai mudar radicalmente as estruturas das cidades. Vamos para os erros. A letra A diz assim: a monarquia brasileira se adequara aos ditames do progresso tecnológico e ao livre mercado. Ora, a monarquia brasileira conseguiu se adequar a esse progresso tecnológico? Claro que não. O Brasil manteve uma base agrária, o Nordeste manteve uma dificuldade de industrializar o campo e poucas máquinas chegaram. Então essa alternativa está errada. A letra C, você tem: os atrativos da vida urbana fomentaram a intensa migração do campo para a cidade. No caso, aqui o erro seria o motivo da migração. Pessoal, quando ele fala que os atrativos da cidade é o que trouxe a imigração, está errado. A migração, sobretudo aqui em Pernambuco, foi fruto dos pequenos lavradores e proprietários de terras perderem suas terras para as usinas. Dessa forma, eles migraram para as cidades, o que deixa a letra C errada. A letra D, você tem: o liberalismo econômico da Inglaterra lucrava com o tráfico negreiro, sendo favorável a manter o trabalho escravo. Bom, como aqui a pergunta é com base no texto, observe que o texto em nenhum momento cita o tráfico negreiro ou citou a questão da Inglaterra, o que deixa essa alternativa errada. E a última, você tem: os abolicionistas defendiam o fim do trabalho escravo e da monarquia, com a consolidação do regime republicano. Mais uma vez, como é baseado no texto, observe que a discussão do texto não é essa, tá? Ele vai trazer a ideia do princípio dos centros capitalistas, pontuando sobretudo as usinas e as novas tecnologias. Então, apenas a letra B está correta, tá certo? Vamos para a nossa segunda questão, que diz assim: a partir da década de 1871 a 1880, o Parque Açucareiro Pernambucano passou por uma grande transformação. Podemos atribuir essa transformação? No caso, a letra correta seria a letra B, que fala sobre a necessidade de vencer a concorrência internacional. Pessoal, século XIX, o Nordeste, especialmente Pernambuco, ainda tinha um formato de produção de açúcar muito arcaico, baseado no banguê, no engenho. Então, houve a necessidade de modernizar, trazer o processo de industrialização, isto é, a moenda a vapor, para, de fato, ter um processo de concorrência com o processo de economias internacionais. A exemplo do açúcar da beterraba e do açúcar produzido nas Antilhas. Vamos para os erros. A letra A fala que essa transformação que ocorreu em Pernambuco devido à chegada de uma grande leva de imigrantes europeus. Ora, os imigrantes europeus que chegaram no século XIX,
eles correram para sul-sudeste trabalhar sobretudo com café, o que deixa essa alternativa errada. Ora, essa evolução na transformação do Pernambuco, nele fala, ao incluir o negro como assalariado na produção açucareira. Ora, sabemos que o processo de abolição do negro não o inseriu como assalariado ao longo do tempo, o que deixa também essa alternativa errada. E a letra D fala que a implantação dos engenhos centrais mais modernos que as usinas. Pessoal, engenhos centrais, eles não eram mais modernos que as usinas, sobretudo porque os engenhos era a parte apenas do maquinário, já que eles não tinham a área de plantação, eles conseguiram separar nessa fase. Tanto é que os engenhos centrais não deram certo, servindo de base de estrutura para as usinas, o que deixa essa alternativa também errada. Vamos para a nossa próxima questão. Está dizendo assim, os engenhos centrais acabaram não dando bons resultados. O motivo para tal fracasso foi, a alternativa correta seria a letra C, que fala sobre mal administrados e desentendimentos com os proprietários que lhes forneciam cana. Pessoal, você deve lembrar que engenhos centrais, ela seria a fábrica de açúcar, vamos dizer assim, separado da plantação. E aí, claro, os senhores de engenho, os antigos proprietários de terras, eles se recusam a participar apenas do fornecimento da cana nesse novo processo. Então, o conflito é constante, além da mal administração colocado para essas fábricas, o que deixa essa alternativa como a correta. Vamos para os erros. Veja, a letra A fala: os engenhos centrais, eles fracassaram por falta de apoio financeiro por parte do governo? Não, falta de apoio financeiro não. Teve apoio financeiro, o que deixa essa alternativa errada. A letra B diz: não produzia a quantidade de açúcar esperado, perdendo até para os banguês. Ora, banguê seria o formato antigo de produção e, claro, o fracasso não foi justamente não produzir a quantidade necessária, tá? O engenho ele produzia muito, mas, claro, o conflito com os senhores de engenho foi o principal motivo. E a letra D tem dizendo assim: utilização de mão de obra escrava e de imigrantes europeus. Os engenhos centrais eles estavam proibidos de utilizarem mão de obra escrava. Então, o fracasso não foi ligado a isso, já que eles não podiam usar, o que deixa essa alternativa também errada. Vamos então para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: sobre a economia brasileira na passagem do século XIX para o XX, é correto afirmar. Você tem aí duas resoluções e a pergunta é, a sequência correta é, no caso dessa quarta questão, a resposta seria letra D. As duas são falsas. Vamos analisar por que elas são falsas. O primeiro diz: depois de um longo período de decadência, o açúcar brasileiro reassumiu a liderança no mercado internacional, graças às inovações tecnológicas implementadas nas usinas e à utilização intensiva de mão de obra imigrante. Pessoal, o açúcar ela não teve uma liderança no mercado internacional, tá certo? Esse seria o primeiro erro dessa questão. O outro seria essa utilização intensiva de mão de obra imigrante. Ora, também não foi absorvido. Sabemos que no século XIX nós temos o fim da escravidão no Brasil, vai ter uma leva de imigrantes, mas eles vão correr para a produção de café em São Paulo, o que deixa então essa alternativa errada. O top 2 também está errado, vamos analisar por quê. Diz assim: o açúcar teve produção destacada em todo o século XIX, com a implantação dos engenhos centrais e de usinas com tecnologia avançada. O erro é falar que o açúcar teve essa produção destacada em todo o século XIX. O açúcar no Nordeste sofreu diversas crises e sempre ficou em segundo plano após a saída dos holandeses do Nordeste.
No século XIX, o principal produto do Brasil era o café, o que deixa essa alternativa também errada. Vamos então para a nossa quinta questão. Tem dizendo assim: sobre a economia brasileira na passagem do século XIX para o XX, é correto afirmar. Temos aqui duas resoluções e a pergunta é: a sequência correta é, no caso, seria letra C. Temos aqui a primeira falsa e a segunda verdadeira. Vamos analisar por que a primeira é falsa. Ela diz assim: a produção de açúcar entrou numa crise imensa depois de 1850, sendo incapaz de organizar suas plantações e manter seus escravos. Ora, a produção de açúcar estava em crise sim, mas incapaz de organizar suas plantações é um erro, né? Nós sabemos que o processo colocado a partir de 1850 será as novas tecnologias, o trem e a moenda a vapor, além de trocar o tipo de cana utilizada. A cana utilizada era crioula e passou a ser chamada agora a introdução da cana caiana, que teve uma melhor qualidade no nosso solo, tá certo? E o top 2, ela já é verdadeira, ela diz assim: o açúcar sofria de limites técnicos, dificultando a obtenção de maiores lucros e maior agilidade na comercialização de seus produtos. De fato, os limites técnicos eram um grande problema. Por exemplo, Nordeste e Pernambuco não conseguia expandir as áreas de plantação. Com o advento do trem, com o advento das usinas, é que você tem essa expansão um pouco mais para o interior, tendo aí o limite da zona da mata, tá bom? Então, alternativa correta. Bem, pessoal, espero que tenham acertado o máximo. Abraço a todos.